Congresso recebe pacote de medidas econômicas do governo federal, que foram entregues pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes. Senadores prestam solidariedade ao colega Randolfo Rodrigues, ameaçado pelas redes sociais. E CPI mista das fake news houve depoimento de blogueiro que nega espalhar notícias falsas pela internet. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os líderes no Senado vão decidir amanhã como vai tramitar o pacote de medidas econômicas do governo federal entregues hoje ao Congresso. São 3 propostas de emenda à Constituição para mudar o pacto federativo e dar mais fôlego às contas do governo. O presidente Jair Bolsonaro entregou as PECs pessoalmente. Acompanhado pelos ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, o presidente Bolsonaro veio caminhando do Palácio do Planalto até o Congresso Nacional. Numa cerimônia no gabinete da presidência do Senado, com a presença de vários senadores, ele entregou ao presidente Davi Alcolumbre parte de um pacote elaborado pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes para reduzir gastos e estimular a economia. Essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. São 3 propostas de emenda à Constituição que vão começar a tramitar pelo Senado, assinadas pelo líder do governo na casa, senador Fernando Bezerra. A PEC do Pacto Federativo, que descentraliza recursos públicos para que eles sejam melhor distribuídos entre União, estados e municípios. A PEC dos fundos, que desvincula dinheiro dos fundos constitucionais. E a PEC emergencial, que prevê medidas de contenção de gastos para serem aplicadas em situações de risco fiscal nos estados e municípios e de descumprimento da regra de ouro no caso da União. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. O dinheiro tem que estar na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está, tem que estar na base. Quando o presidente da República traz propostas como essa, de descentralização do recurso, e quando o parlamento vota um tema como cessão onerosa, que também divide recursos da exploração do excedente de petróleo para estados e municípios, são gestos concretos do compromisso e do discurso assegurado pelo governo desde o primeiro dia de descentralização. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá se reunir com os líderes em um café da manhã na residência oficial para discutir como será a tramitação das propostas aqui no Senado. A expectativa do governo é de que as 3 PECs estejam aprovadas nas 2 casas até abril do ano que vem. Mas o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, espera que pelo menos a PEC emergencial, que trata de estados e municípios, seja aprovada ainda este ano. A PEC emergencial abre no orçamento fiscal do ano que vem um espaço orçamentário para investimentos da ordem aproximada de 26 bilhões. E isso é do interesse do Congresso Nacional ampliar o investimento público, que está no seu nível mais baixo. A proposta da LOA, como todos vocês sabem, estima o investimento público em 19 bilhões. Por isso que o governo vai trabalhar, vai dialogar, vai debater para que a PEC emergencial possa ter uma tramitação mais acelerada. As medidas propostas pelo presidente Bolsonaro ao Poder Legislativo foram detalhadas ao longo do dia pela equipe econômica. A repórter Isabela Dutra traz mais detalhes sobre o que o governo está propondo a deputados e senadores.
As 3 propostas de emenda à Constituição fazem parte do que o governo está chamando de Plano Mais Brasil. Elas começam a tramitar pelo Senado porque dizem respeito ao Pacto Federativo, que é a relação entre União, estados e municípios. Essas medidas promovem a redistribuição de recursos, como no caso da exploração do pré-sal. E, segundo o governo, significam a transferência de 400 bilhões de reais da União para estados e municípios nos próximos 15 anos. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. A primeira proposta, chamada PEC do Pacto Federativo, é considerada pelo governo como o principal eixo de transformação da economia nos próximos anos. Ela está sendo chamada de DDD, porque apoia-se em 3 ideias básicas: desobrigar, desindexar e desvincular o orçamento. Se aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e a definir o uso dos recursos. Os percentuais mínimos do orçamento estabelecidos para a saúde e educação não vão ser alterados. Ela também cria o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos para a redução de gastos. Além disso, a proposta permite que impostos com destino determinado por lei sejam remanejados, de acordo com a necessidade. A Receita Pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações, que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. Nós estamos empurrando essa bola de neve para frente, isso é uma avalanche de dívida. A proposta de emenda à Constituição também prevê que municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação inferior a 10% da receita total podem ser fundidos. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. A União fica proibida de socorrer entes em dificuldade fiscal financeiras a partir de 2026. Também a partir de 2026, a União só será fiadora de empréstimos de estados e municípios com organismos internacionais e não mais com bancos. Como é que um estado está quebrado vai dar aumentos automáticos para funcionários? Como é que um estado está quebrado vai reajustar salários, benefícios, tudo? Então, ele precisa da declaração de que ele está em estado de emergência. A segunda medida apresentada é a PEC emergencial, que cria mecanismos automáticos de ajuste em caso de emergência fiscal, quando as despesas excederem 95% da receita. A proposta proíbe promover funcionário público, dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira ou fazer concurso. Possibilita a redução de 25% da jornada do servidor, com proporcional redução de vencimentos. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. O Brasil é gerido por um software. Então, um software que fica rodando, manda dinheiro para todo mundo, dá aumento para todo mundo, faz progressão automática de carreira, dá dinheiro para cada setor e tal. E, no final, a classe política foi esvaziada de suas atribuições e responsabilidades. E fica a população na rua roncando. O ronco da rua é o seguinte: o que é que eles estão fazendo lá? O que é que estão fazendo? O que é que a classe política está fazendo? E a terceira proposta mexe com os fundos públicos. O Brasil tem quase 220 bilhões de reais em 281 fundos desse tipo e que não podem ser usados em outras áreas quando o governo deseja. Todo esse dinheiro parado nos fundos seria usado na redução da dívida pública. Além das 3 propostas de emenda à Constituição apresentadas nesta terça-feira, o governo pretende enviar outras 3 medidas para o Congresso. 2 delas devem ser encaminhadas para a Câmara dos Deputados: a reforma administrativa e a medida que pretende acelerar as privatizações. A última proposta do governo é a reforma tributária, que deve tramitar numa comissão mista, formada por deputados e senadores. Essa reforma do sistema tributário brasileiro é fundamental para destravar a economia. A repórter Karine Beluso explica o que levou o país a precisar de uma mudança na forma de cobrar os impostos. Direitos sociais, serviços públicos, salários de servidores, investimentos. A garantia disso tudo pela federação tem custo. O dinheiro vem dos cidadãos e das empresas que precisam repassar ao governo parte da renda, do patrimônio e dos bens e serviços que consomem. Essa arrecadação
é feita na forma de tributos. No Brasil, a gente tem um problema que é a multiplicidade de competências estaduais, municipais e a federal sobre essas distintas bases, gerando zonas cinzentas, vamos dizer assim, em relação a quem compete tributar o quê. E isso realmente gera uma distorção muito grande, que é a dúvida válida do contribuinte para quem ele deve pagar, né? Essa complexidade foi construída ao longo de décadas, acompanhando as novas necessidades do país, o que acaba provocando, além da guerra fiscal, sonegação e inadimplência. O Brasil estimula a cultura do inadimplemento, né? Através de concessão de parcelamentos especiais ano após ano, concessão de benefícios fiscais que nós não temos controle, não há transparência em relação a esses benefícios, e isso gera para a sociedade brasileira uma dificuldade muito grande em relação ao cumprimento de suas obrigações. Especialistas que têm sido consultados por parlamentares concordam e acrescentam que o sistema tributário do Brasil é ineficiente. O custo burocrático de pagar imposto no Brasil, segundo o Banco Mundial, é o mais alto do mundo. O litígio, que tem custo e tem também, gera muita insegurança jurídica. O fato de você onerar investimentos, que reduz o nível de investimento e reduz o potencial de crescimento do país, e principalmente a estrutura tributária brasileira faz com que a economia se organize de forma extremamente ineficiente. O Brasil não cresce, não prospera, não se desenvolve por conta das inadequações, impropriedades e inconsistência do sistema tributário, que para arrecadar 33% do PIB, tem carga tributária de 10% do PIB a mais. Para onde vai esse custo todo? Para o preço. Pagando ou não pagando os impostos, com incentivo ou sem incentivo, vai para o preço. Então, o consumidor brasileiro também acaba pagando um imposto muito elevado sobre o que ele consome, tudo que ele consome. E também mata as empresas. Quem ganha 2 salários mínimos no Brasil tem carga tributária de 53,9%. Olha que loucura. E quem ganha acima de 30 salários, apenas 29% de carga. Mas por que essa distorção? Exatamente porque no sistema atual de tributação, a incidência maior é sobre o consumo e não sobre o patrimônio ou a renda. E aí, na hora de pagar por um serviço ou por um produto, fica mais pesado para quem tem menos riqueza. Todo mundo compra arroz, todo mundo compra feijão. Então, esses produtos que são comercializados e são consumidos pela população em geral, a mesma tributação incidente sobre a remuneração do mais pobre vai acontecer em relação à remuneração do mais rico. Então, você não consegue criar distinções em termos de equidade da tributação. Na opinião dos senadores, uma reforma tributária precisa corrigir essa injustiça e reduzir a burocracia. É importante que a reforma incida principalmente sobre imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, tributação sobre patrimônio, sobre heranças. O importante é que ela seja progressiva, que ela diminua a complexidade tributária do país, que a gente unifique impostos, contribuições, que algumas contribuições se transformem em impostos para poder fazer o rateio com estados e municípios e que quem ganhe mais, pague mais e quem ganhe menos, pague menos imposto. O Brasil ele precisa caminhar, como os demais países avançam nessa linha, para uma simplificação, porque a simplificação das normas tributárias estimula o contribuinte a cumprir as suas obrigações fiscais. Então, é como a relação entre um credor e um devedor, né? Quando você é credor de uma pessoa, você tenta facilitar o pagamento daquela dívida, daquele débito, né? Você oferece parcelamento, pagamento à vista, pagamento em cartão. E o Estado brasileiro ele não atua dessa forma. O Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que classifica a visão monocular como deficiência visual. Isso garante à pessoa que enxerga com apenas um olho os mesmos direitos da pessoa com deficiência. O projeto segue agora para votação na Câmara dos Deputados. E foi discutido em primeiro turno o projeto que torna o feminicídio um crime imprescritível, como é o racismo. O presidente Davi Alcolumbre disse que vai buscar um acordo para a proposta ser votada já nesta quarta-feira.
Durante a sessão do plenário, vários senadores prestaram solidariedade ao senador Randolfo Rodrigues devido a ameaças feitas pelo deputado federal Marcos Feliciano. As ameaças, por meio de áudio, incitavam a violência digital contra o senador. Eu quero me solidarizar com o senador Randolfo Rodrigues, da mesma forma como pedir à Câmara dos Deputados a devida atitude e as providências às declarações. Eu já tive muitas divergências com ele no campo da política, no campo das ideias, mas sempre nos respeitamos, volto a afirmar, sempre houve respeito. Então o senador Randolfo merece essa solidariedade que aqui externamos. Uma agressão em uma mensagem que incita grupos para agredirem um parlamentar por conta de uma manifestação deste parlamentar, sem dúvida nenhuma merece o nosso repúdio e a nossa indignação. A CPMI das fake news ouviu nesta terça-feira Alan Santos, um dos fundadores do blog Terça Livre. O jornalista negou espalhar notícias falsas na internet. Não adiantou o presidente pedir tranquilidade durante a sessão. Calma, gente, calma. Eu não ponho o dedo na minha cara. Não ponha o dedo na minha cara. Para manter a calma. Não ponha o dedo na minha cara. Peraí, presidente. Senhor presidente, quem está falando é a relatora. Governistas e oposição divergiram ao longo de todo o depoimento. Alan dos Santos compareceu à CPI munido de documentos para explicar que não recebeu recurso público para a manutenção do seu site. E aqui está o comprovante de pagamento da mansão de R$ 6.600 em Brasília, em meu nome. E, além disso, aqui há um relatório que é feito tanto por voluntários quanto pela minha empresa contábil, a empresa que cuida da minha contabilidade. Alan dos Santos disse que ao jornalista cabe o papel de divulgar e não de responder sobre o assunto noticiado. Ele afirmou existir um analfabetismo funcional no Brasil que está matando a imprensa. Todos nós sabemos da crise intelectual que o Brasil vive hoje. A incapacidade das pessoas de ler, escrever é muito grande. O índice de analfabetismo funcional é elevadíssimo. Eu perguntaria aos senhores, por exemplo, essa matéria aqui do Catraca Livre, onde diz Dimenstein, : carta da prisão mostra farsa de facada de Bolsonaro. É óbvio que quem sabe ler e escrever entende que não é o Dimenstein quem está dizendo que a facada foi falsa. Ele está dizendo que foi uma carta que diz isso. E o jornalista ele tem a prerrogativa de poder noticiar isso aqui. Eu quero que o Dimenstein tenha liberdade para poder publicar isso aqui. Só que não querem me dar a liberdade de publicar a opinião de outras pessoas. O depoimento gerou polêmica. Não checar a informação que se recebe, divulgar de primeira, é uma atitude irresponsável e criminosa. E não adianta vir aqui para dizer, não, quem foi atingido que recorra para a justiça. Não. Isso não é jornalismo. O depoente não é obrigado a falar a verdade para não se incriminar. Então, quando não mente, tergiversa, além de divulgar fake news, é um jornalista fake. O Alan não veio aqui para prestar esclarecimentos e para melhorar, desfazer fake news, não. O Alan veio aqui com uma maneira de intimidar todos aqueles que apoiam Bolsonaro. Eu não tenho a mínima sombra de dúvida com relação a isso. Todos estão vindo aqui do clima de escombro que se instala na CPMI quando a gente discute a campanha passada e perde tempo de discutir a próxima campanha. Eu tenho percebido aqui, na tocada aqui das coisas da CPMI, aí nós estamos discutindo aqui o jornalista que não é jornalista, o filósofo que não é filósofo, só falta dizer que o Bolsonaro não é presidente. A Comissão de Meio Ambiente fez nesta terça-feira um seminário para discutir o grande impulso para a sustentabilidade no Brasil, também chamado de Big Push Ambiental. Trata-se de uma iniciativa da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, da ONU, e busca incentivar o desenvolvimento sustentável. Logo na abertura, o senador Fabiano Contarato pediu 1 minuto de silêncio pelos 4 anos da tragédia do rompimento da barragem em Mariana. 4 anos, ninguém responsabilizado.
Desigualdades e injustiças vão se tornando cada vez mais insustentáveis e sendo rejeitadas pelas sociedades. As sociedades estão se sentindo muito agredidas em termos das assimetrias que elas observam nas suas sociedades. Não é só a questão de desigualdade de renda, é também a questão da desigualdade de riqueza, é também a desigualdade de oportunidades. O maior obstáculo nosso são as nossas desigualdades, sejam elas sociais e regionais. A inovação tecnológica vem sendo usada para se alcançar esse objetivo. O aumento, principalmente a partir da virada do século, no número de patentes, número de inovações, né, na área, só em duas áreas, na indústria automotriz e na indústria de energia, tem aumentado vertiginosamente, muito mais rápido que o número de patentes em tecnologias poluentes. Então já tem havido uma transformação. A sustentabilidade do meio ambiente passa muito pela mudança, pela inovação tecnológica, pela adoção de novas tecnologias. O caso da empresa Suzano foi apresentado como bom exemplo nessa área. A empresa paulista, de quase 100 anos, é líder mundial no mercado de papel e vem atuando com vários programas de apoio social comunitário e de preservação ambiental. As comunidades têm esse empoderamento em escala de mais de 5 mil famílias envolvidas nesse programa. O retorno sobre investimento é da ordem de 1 para 7. Então, para cada real que a Suzano investe nesse programa, R$7 são gerados de receita, não para a Suzano, mas para as associações e cooperativas envolvidas. O Senado instalou nesta terça-feira uma comissão externa sobre as manchas de óleo no litoral nordestino. Parlamentares pretendem visitar as áreas afetadas nos dias 8 e 9 deste mês. A Comissão Temporária Externa elegeu o senador Fabiano Contarato como presidente e Jean Paul Prats como relator. O trabalho da comissão deve durar 180 dias. Os senadores farão diligências acompanhando as ações do governo na limpeza das praias afetadas pelo óleo. Tem que ter um diagnóstico do poder público das consequências da mancha de óleo para toda a cadeia econômica, para os pescadores, para a cadeia econômica do turismo. Eu ocuparia 90% na busca de solução. Depois que solucionado, aí tudo bem, vamos à responsabilização. Mas responsabilizar agora, não é que eu não queira responsabilizar, sem a gente saber como é que cessa o dano, nós vamos punir, daqui a pouco tem que chamar para punir de novo, que é mais ainda óleo chegando nas praias. Eu acho que era o momento também de fazermos uma segunda audiência pública, já diante dos fatos que têm saído e agora da ação de vários órgãos do governo, que inicialmente se sucederam no comando disso, agora parece estar com o Ministério da Defesa. Então, o ministro da Defesa em separado, um convite a ele, e um convite à ANP, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, INPE, para nos esclarecer, afinal, se é visualizável ou não esse trânsito da mancha no mar. O presidente da comissão avaliou o derramamento de óleo como um crime ambiental. É um crime ambiental de proporção inimaginável. Nós temos aí uma repercussão tanto na biodiversidade, mas também na economia do país. Buscar informações de como que estão sendo feitas a integração entre todas as instituições governamentais e não governamentais, conversar com a população diretamente envolvida com esse crime ambiental e, ao final, sugerir e dar os encaminhamentos adequados. Porque todo aquele que, por ação, um comportamento positivo ou por uma inação, uma omissão, ele foi o responsável por isso legalmente há previsibilidade de responsabilização. A regulamentação dos criptoativos, como as moedas virtuais, foi debatida hoje na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle. Um projeto de lei em tramitação no Senado propõe a regulamentação do mercado de criptoativos no país. O texto define conceitos, diretrizes e medidas de combate à lavagem de dinheiro. O senador Rodrigo Cunha pretende apresentar o relatório sobre a matéria ainda neste ano. O projeto de lei número 3.825/2019 é de autoria do senador Flávio Arnes. E, ao contrário do que vem sendo discutido na Câmara de Deputados, tem um enfoque claro e preciso sobre criptoativos e o sistema que se forma em torno deste, não apenas problematizando e conceituando, mas também achando respostas.
O representante da Unidade de Inteligência Financeira destaca a urgência na discussão do assunto. Quando eu digo que a questão é urgente, eu não quero dizer que o Brasil esteja atrasado em relação aos outros países. A realidade é incipiente no mundo. Mas quero dizer que o mundo não está esperando os retardatários. Então, é importante que nós não nos situemos entre eles no futuro breve, no futuro de curto prazo, no horizonte de curto prazo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reuniu nesta terça-feira com senadores da Comissão de Assuntos Econômicos para falar sobre a redução dos juros para o consumidor final. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, explicou o que foi discutido. Eu acredito que a presença do Dr. Roberto Campos aqui melhorou muito o entendimento e a compreensão das iniciativas e das políticas que estão sendo adotadas. A manifestação dos senadores é no sentido de acelerar a redução dessas taxas de juros reais e também pedindo uma atenção especial para duas linhas de crédito, as linhas do cheque especial e a linha do cartão de crédito, cujas taxas de juros são exorbitantes, são abusivas. A cada 15 dias, um economista da IFE, a Instituição Fiscal Independente, apresenta aqui no Senado Notícias projeções da atividade econômica brasileira. O analista Rafael Bacciotti fala hoje sobre o nível de ociosidade da economia. O produto, ou PIB potencial, é um conceito que reflete o nível máximo de produção que a economia pode alcançar sem gerar pressões inflacionárias. Já o hiato do produto corresponde à diferença entre o PIB observado e o PIB potencial. O hiato é uma medida de referência que analistas e formuladores de política acompanham com o objetivo de medir a temperatura da economia. Se o PIB estiver acima de seu nível potencial, o hiato do produto é positivo. Isso significa que a economia está sobreaquecida, acendendo os alertas de inflação. O hiato é negativo quando o PIB é inferior ao seu nível potencial, existindo, portanto, capacidade não utilizada ou ociosa, como máquinas paradas nas indústrias e desemprego elevado na força de trabalho. Nesse caso, as pressões sobre reajustes salariais e a inflação diminuem. Em 2018, a IFE do Senado publicou um estudo que descreve uma metodologia para calcular o hiato do produto na economia brasileira, e desde então vem atualizando esses números em seus relatórios. As estimativas do segundo trimestre de 2019 mostram um hiato do produto negativo, em um intervalo de 1 a 5,5% aproximadamente. Pelas contas da IFE, o valor mais baixo do hiato se deu no final de 2016 e desde então o indicador está voltando à neutralidade lentamente. Esses resultados sugerem que a retomada da atividade econômica até agora não foi capaz de reduzir a ociosidade gerada pela recessão entre 2015 e 2016. O hiato do produto negativo e o quadro confortável de inflação cria condições para novas quedas na taxa Selic. A expectativa é que a taxa básica de juros permaneça em patamar reduzido por bastante tempo, para apoiar e acelerar o crescimento econômico. A IFE escreve sobre a conjuntura econômica nos seus relatórios mensais. Você pode nos acompanhar pelas principais redes sociais e também pelo nosso site. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.